Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma homenagem aos 300 anos de nascimento do grande autor, filósofo moral e consagrado como patriarca da economia clássica, Adam Smith, do professor Alex Pipkin, revisitando 300 anos de Adam Smith. É inegável a influência da riqueza das nações para a constituição do movimento liberal no século XIX, mas a partir do substrato concebido nos séculos XVII e XVIII. E Adam Smith é um personagem central nesse processo. A sua obra fascinou os manchesterianos, fascinou os primeiros liberais e promoveu o entendimento do que realmente promove, do que realmente produz a riqueza, do que realmente enseja a multiplicação da riqueza, que é a abertura dos mercados, a divisão do trabalho. Tudo isso Adam Smith analisa, não obstante ele fosse prioritariamente um filósofo moral. E a sua teoria dos sentimentos morais também é uma obra muito importante do pensamento humano, que merece ser conhecida e merece ser divulgada. Então fica essa homenagem a esse gigante do liberalismo, antes mesmo de o rótulo liberalismo como um conceito político existir, que foi o grande Adam Smith. Grande também foi a dama de ferro Margaret Thatcher, e é sobre ela o segundo artigo do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, baronesa Thatcher de Kesteven, foi uma das políticas mais influentes do seu tempo, diz o artigo, nascida no Reino Unido em 13 de outubro de 1925 e falecida no dia 8 de abril de 2013. Uma liderança que foi influenciada pelas ideias de Hayek, um dos grandes liberais do século XX, portanto herdeiro de Adam Smith também, à sua maneira, que com o seu caminho da servidão promoveu o despertar de uma reação ao estatismo, ao intervencionismo, à revolução keynesiana, ao totalitarismo, enfim, a todos os movimentos que reduziam a liberdade do indivíduo na metade do século XX. Foi o autor que converteu o nosso querido Donald Sturt Jr., fundador do Instituto Liberal, ao liberalismo. Portanto, Margaret Thatcher bebeu da fonte, da fina flor do liberalismo, e foi conhecida pela sua intransigência na luta pelas privatizações, pela redução do Estado, tornando-se uma líder de referência nesse departamento. Agora vamos a maus exemplos. Na coluna Judiciário em Foco, entre caçadas e mordaças, a agonia das liberdades. O texto, ao mesmo tempo, é uma crítica aos votos dos ministros do TSE que declararam a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, de outro lado, também uma crítica ao absurdo pedido do Ministério Público para cassar a concessão da Jovem Pan por desinformação, semear fake news. Esse tipo de critério abstrato, que na verdade não é critério nenhum, que as nossas autoridades judiciárias vêm adotando, vêm implementando para sufocar a liberdade de expressão no Brasil. É realmente um cenário muito grave, muito preocupante para as liberdades no nosso país que nós estamos vivendo hoje. Da liberdade de expressão, vamos para a economia, um artigo da página Liberalismo Brazuca, a falácia dos juros baixos. Diz-nos o texto que a função primária de um banco central é controlar a inflação e a valorização da moeda. E no início desse ano, o Copom estabeleceu uma meta de inflação de 3,25% para o ano, acreditando que com a taxa de juros em 13,75%, a inflação poderia ser mantida dentro da meta. No entanto, as projeções atuais indicam uma inflação de 5,12% até dezembro, enquanto o governo espera 4,75% no máximo. Baixar a taxa de juros nesse cenário na caneta, como querem os populistas, levaria à disparada da inflação. A discussão real deveria ser se devemos manter a taxa de juros atual e observar se a inflação continua em queda, ou aumentar a taxa de juros para desacelerar a inflação mais rapidamente. Qualquer outra discussão é mero populismo do governo petista, que busca aumentar os gastos desenfreados. É sempre a bigorna da realidade batendo sobre as nossas cabeças. Contra o bom senso, contra a sensatez econômica, em nome do desvario, está o governo petista, estão os estatistas da esquerda, sobre os quais fala o professor Alex Pipkin no seu texto
o sanguessuga que inibe as soluções inovadoras. Diz-nos o professor Pipkin que, em vez de eliminar, diminuir, simplificar e inovar, o governo pisa fundo no acelerador para intervir nos mercados, tal qual um canivete suíço prejudicando a todos, menos, é claro, a majestosa casta estatal. O nosso mundo realmente é outro, porém os semideuses estatais persistem em viver no reino das benesses, da ineficiência e da improdutividade, do vetusto e do compadrio. Esses mortais divinizados forçam e ao mesmo tempo inibem as salvadoras inovações no setor privado, enquanto enchem suas bocas para arrotar frases feitas sobre o futuro e as tais inovações. Se já não bastasse a legítima batalha contra as soluções inovadoras da esfera privada, o governo, de fato, sempre busca abraçar o retrocesso na sua ânsia pela manutenção do Estado grande e dos privilégios para os agentes estatais. Das críticas, voltamos às homenagens do João Luiz Mauad, homenagem a Thomas Sowell. Thomas Sowell completou 93 anos nesta semana, é um dos mais brilhantes economistas em atividade e um defensor destacado da economia de mercado. Graduou-se em Harvard, obteve o título de mestre na Universidade de Colômbia e o de doutor na Universidade de Chicago. Escreveu mais de 30 livros que são leitura obrigatória, alguns deles, pelo menos, para os liberais. Autor, por exemplo, de Conflito de Visões, que é um livro que eu resenhei para o meu trabalho, Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, comercializado pela LVM Editora. E Thomas Sowell é referência também na crítica às ações afirmativas. A Suprema Corte norte-americana parece, enfim, com bastante atraso, ter dado ouvidos a Thomas Sowell, embora eles tenham usado naturalmente uma argumentação jurídica para voltar atrás, para considerar indevidas as ações afirmativas raciais nas universidades. Na liderança do nosso IL Flash de hoje, nós temos um texto do nosso ex-presidente e conselheiro superior Bernardo Santoro, publicado originalmente na Revista Oeste. O Instituto Liberal tem mantido uma parceria com a Revista Oeste em que textos nossos, dos nossos conselheiros, são publicados por lá. E desta vez é o texto O Arcabouço Fiscal das Exceções que Fazem uma Péssima Regra. E eu queria destacar alguns trechos dessa reflexão do Bernardo Santoro. Ele nos diz que após a vitória eleitoral do candidato Lula, a equipe de transição do governo imediatamente demonstrou sua verve apreciadora da bizonha tese de que crescimento econômico se faz com aumento de gasto público, quando já se está comprovado e testado por várias experiências que é a segurança fiscal e jurídica, a poupança e o investimento em educação e tecnologia são esses instrumentos que geram o aumento de produtividade enriquecedor de uma nação. Essa equipe econômica, então, apresentou uma PEC da transição que, com sua aprovação e promulgação como EC 126 de 2022, ainda durante a legislatura do Parlamento eleito em 2018, menos liberal e conservador que de 2022, deu fim ao regime de segurança fiscal do teto de gastos e revogou os artigos da EC 95 que estipulavam limites gerais de gasto. Essa medida garantiu ao novo governo o direito de emitir títulos da dívida pública para bancar até 145 bilhões de reais em gastos, sendo na prática o velho imposto inflacionário da década de 80, entre outros crimes de gastança pública desmedida. Como contrapartida, o Congresso exigiu que o novo governo apresentasse uma nova âncora fiscal em substituição ao fim do teto de gastos, corrigido pelo IPCA anualmente. O prazo dado foi 31 de agosto de 2023. Isso foi cumprido através do PLP 93 de 2023, onde o governo distorce a ideia original de correção e limites dos gastos pela inflação, ainda que formalmente a mantenha. Na EC 95 eram apenas 4 as exceções à regra original, sendo uma de transferência de recursos, outra sobre créditos extraordinários decorrentes de guerra ou calamidades, outra sobre gastos em eleições e uma última sobre aumento de capital de estatais. Tudo muito lógico e razoável. Já no novo projeto, temos inacreditáveis 13 incisos com a maior variedade possível de excepcionalidades, desde as que já constavam até despesas com educação, saúde, meio ambiente, obras de engenharia em geral, uma verdadeira farra. Flexibiliza também enormemente a expansão do gasto de acordo com o aumento real de receita. Em suma, um verdadeiro engodo
que ainda vai nos dar muita dor de cabeça, é esta a avaliação do nosso Bernardo Santoro. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.